Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quarta-feira, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa quarta-feira para a nossa vida. O que Ele quer de mudança para nós, não é? Sabemos que todos os dias, quando acordamos, temos a oportunidade de mudança. Não é? Jesus nos mostra o caminho através da sua palavra. Cabe a nós darmos o nosso sim para fazer a sua vontade, para mudarmos de vida, andar conforme um pouquinho a vontade de Deus, não é? Então, hoje temos essa oportunidade porque eu e você estamos aqui, estamos vivos, não é? Então a gente só precisa sentir no coração o desejo de mudança, não é? E correr atrás de uma vida eterna que nos espera, não é? Correr atrás do céu, porque é a única certeza que a gente tem depois que a gente passar daqui para melhor, não é? É que existe um céu, que existe um inferno e a certeza que a gente tem é que a gente quer o céu. Com certeza todos nós queremos o céu e para isso a gente precisa entender o mistério de Jesus, o que Ele quer para a nossa vida, não é isso? E a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Lucas, né? Continuamos em Lucas. O capítulo é o 7. Capítulo 7. E o versículo é do 31 ao 35. Os filhos da sabedoria. Com quem eu vou comparar os homens desta geração? Com quem se parecem eles? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta e vocês não dançaram. Cantamos músicas tristes e vocês não choraram. Pois bem, João Batista que não comia nem bebia e vocês disseram: ele tem um demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe e vocês dizem: ele é um comilão e um beberrão, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje o Evangelho ele vem nos convidar a gente meditar, não é? Como nós vivemos nessa geração. Aqui Jesus começa o Evangelho fazendo essa pergunta: a quem eu posso comparar esta geração, aquela geração de lá? Mas quando a gente lê aqui, parece que ele está falando e está falando de nós também. Porque da forma que aquela geração ali, que é falada, citada aqui na palavra, ela tratava ali a vida, a forma como se vive, não é? Reclamando, não é? É isso que Jesus quer dizer, que nós não somos gratos por nada. Tudo na nossa vida a gente reclama, como justamente esse povo dessa geração de Jesus aqui. Que Jesus diz: a quem eu posso comparar essa geração? Tudo essas criaturas reclama. Se está fazendo sol demais, reclama porque está quente, reclama porque está seca, reclama porque está uma poeira desgraçada. Se eu coloco chuva, repare só se não é assim. Se eu coloco chuva, nossa, que a chuva tem uma goteira dentro de casa, nossa, que esse tempo de chuva é um frio danado, nossa, que esse tempo de chuva é um lamaçal que a gente não tem como sair de casa, e esse tempo de chuva é isso, é aquilo. Isso é consecutivo em nossa vida, reclamar.
Dificilmente a nossa geração, assim como essa geração, vive de gratidão e de agradecimento. Cada um se coloque dentro de si e lembre as poucas vezes que a gente agradece. As poucas vezes a gente só reclama. A gente está no emprego, muitas vezes que a gente desejava. Eu desejava tanto estar empregado, né? E eu queria em especial ali. Jesus vai, permite que você tenha aquilo ali. Quando você está dentro daquilo ali, você começa a reclamar, né? Assim, nossa, isso aqui está muito ruim. Não, porque isso aqui não era para ser assim. Eu preferia estar onde eu estava. Aí Jesus vai, permite que você volte para onde você está. Muitas vezes até desempregado, muitas vezes até em um outro ambiente, né? Pior do que aquele. Aí você começa, eu desejaria tanto estar lá. Era tão bom quando eu vivia lá, porque lá era assim, era assado, era isso e aquilo. Né? Então isso é em todas as áreas da nossa vida. A gente só reclama. Veja a geração que a palavra cita. Né? Jesus dá o exemplo aqui. Vem João Batista, que não comia, não bebia, e vocês falavam. Vem o Filho do Homem, que bebia, que comia, e vocês falam, né? Vocês falam deles por quê? Porque ele vivia no meio dos pecadores, no meio dos fariseus, né? Então, nós somos a mesma coisa dessa geração aqui. Aí Jesus diz, o que é que eu vou fazer com esse povo? Né? Será possível que eu não mereço uma atenção, aquela gratidão em tudo que vem? Não é? Aí a gente vê aqui, tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. As coisas boas é permitida por Deus, as coisas ruins é permitida por Deus. Não é? Por causa das nossas atitudes, por causa as coisas ruins, quando ela vem para a nossa vida, a culpa não é de Deus. Ele permite para que a gente se corrija diante de qualquer situação. Mas é a gente que escolheu aquilo ali. É a escolha, a nossa escolha. Eu escolhi ir por esse caminho. Então lá na frente eu vou ter, né? Eu vou ter ali uma resposta da minha escolha. Seja um caminho bom, seja um caminho ruim, né? Você vê, a gente cita aqui um caminho ruim. Você dá tanto conselho a um filho para que não entre, para que não se envolva com pessoas que usam drogas, pessoas que vivem bêbadas, né? Você aconselha tanto, mas o filho não quer seguir. Ele quer seguir a vontade dele de caminhar com aqueles amigos. Final das contas, vira um drogado, vira um bebo irresponsável, né? Ou coisa pior. Aí quando tá lá diz, eu não tive sorte com a vida. Jesus não olha para mim. Não é Jesus que olha, ele permite porque você escolheu. Meu filho, você não escolheu o conselho da sua mãe, não. Lá na frente você vai encontrar. Por quê? Porque você procurou, ou seja, eu me envolvi com pessoas que estão envolvidas em coisas erradas. Então a tendência é eu ir no mesmo caminho, né? Mas a gente está sempre reclamando, a gente não aceita as coisas ruins que vêm na nossa vida. Quando a gente, né, recebe uma graça muito grande, a gente se lembra de agradecer. A gente agradece, né? E a gente fica feliz e vai à igreja e faz novena e faz isso e vai pagar promessa, né? Fica todo mundo feliz. Mas hoje a palavra ela vem nos ensinar e nos disciplinar que a gente não deve só agradecer pelas coisas grandiosas que a gente pede a Deus, também pelas mínimas. Agradecer também pelos problemas que nos acontecem, que muitas vezes é permitido por Deus, mas que Ele nos livra, não é? Ele nos livra de um assalto, Ele nos livra de um acidente de carro, Ele nos livra de uma coisa, Ele nos livra. Então, o amor dele por nós é muito grande. Então, Ele sempre está nos livrando das coisas mal. Só que a gente sempre tem a visão do negativo, né? Eu estou passando por isso porque Deus não olha para mim. Eu estou assim por causa disso, né?
Jesus diz: a quem eu posso comparar vocês, minha gente? Vocês, nada para vocês tão bom. Se eu dou o sol, existe a época do sol. Eu preciso agradecer a Deus pelo sol na minha vida. Não é? Ah, mas está muito seco. Está seco, mas eu preciso do sol. É um período que vai se passar ali, né? Que a gente sabe que depois vai vir a abundância de chuva, né? Vai vir a chuva. Então, eu não posso estar reclamando. Louvado seja Deus por esse sol, Senhor, não é? Só nos dá discernimento de como a gente vai agir diante de uma tamanha seca, vamos se dizer assim, né? Me dá sabedoria para saber o como fazer, né? Muitas vezes animais, muitas vezes plantação, muitas vezes... Então, assim, fica todo mundo sem saber o que fazer, mas não reclamar. O Evangelho vem nos ensinar que a gente não deve reclamar, né? Blasfemar, reclamar. Aí vem a chuva. Quando vem a chuva, aí alaga tudo. Aí é um lameiro, aí acabou-se. É uma goteiragem dentro de casa e pronto. Aí tome reclamar. Então vivemos, resumindo, vivemos a nossa vida de reclamação. Vamos reclamar. Se a gente aprendesse a em tudo louvar a Deus, louvado seja teu nome, Senhor, por isso. Louvado seja teu nome por essa doença. Louvado seja o teu nome, não é? Porque através dessa doença eu vou mudar a minha vida, não é? Às vezes você tem um choque quando você recebe uma doença ruim, né? Você tem um choque, você quer mudar de vida. É quando você começa a entender que se você não mudar, você jamais chegará na vida eterna, você jamais chegará na presença de Deus para que Ele lhe reconheça. É através de uma doença. Então, através daquela permissão de doença na sua vida, na minha vida, isso me disciplina por dentro. Eu começo a mudar, eu começo a ver a vida diferente. Senhor, eu não quero morrer com essa doença. Eu quero que o Senhor me dê mais uma oportunidade de vida. E com isso, eu vou tentar seguir o seu evangelho, tentar fazer a sua vontade. Jesus ganhou você para Ele. Muitas vezes você estava perdido aí na vida. Então, louvado seja Deus, Senhor. Eu tenho certeza que dessa doença, dessa enfermidade, desse desemprego, desse sonho não realizado, o Senhor vai me dar algo muito melhor. E eu te agradeço. Porque tudo que dá errado na nossa vida, quando a gente coloca nas mãos de Deus, é livramento dele para a nossa vida. E muitas vezes a gente não entende. A gente fica brigando com Deus porque Ele não nos deu aquilo ali, né? E aí, hoje a palavra de Deus vem nos falar sobre isso. Se você tá tudo bem na sua vida, agradeça, louve todos os dias. Se tá tudo indo ruim na sua vida, agradeça a Deus. Diga: Senhor, se eu estou passando por isso, porque eu tenho forças dadas por ti para passar por certas tribulações, não é? Esse desemprego, essa doença, tu vai fortalecer a minha vida e eu vou seguir. Com certeza você terá pontos positivos nessa sua decisão, não é? Não blasfemar, eu não quero blasfemar, eu não quero estar reclamando das coisas. Você, o ser humano, a gente reclama de tudo, de tudo, de tudo. E se você observar, existiu na nossa vida coisas piores do que o momento atual. Coisas piores que você passou do que o momento atual. E muitas vezes você está no momento atual maravilhoso, mas você está reclamando. Para você estar ruim daquele jeito. Muitas vezes eu estou num momento difícil, passando por uma situação difícil por uma escolha minha. Mas naquele momento eu não consigo enxergar nada disso. Eu só acho que eu sou diferente dos outros. Eu só acho que a minha doença é pior do que a do vizinho. Eu só acho que o meu problema, o meu desemprego é pior do que o outro. E não é. Se você sair com o seu problema na cabeça e for no hospital do câncer, você vai ver que o seu problema não é nada. Se você tiver a coragem de pegar o seu problema
e olhar para uma cruz e Jesus crucificado ali, você imaginar a dor que ele sentiu para que aqueles, como é que se dá o nome? Aqueles pregão grande ali que dá o nome, que crucificou ali os pés e as mãos de Jesus, né? Uma estaca, né? É uma estaca. Então, quando estava ali penetrando a mão, os ossos de Jesus ali, o que ele sentiu, você diz, mas com certeza a minha dor não chega nem perto. O meu problema não chega nem perto. É por isso que nós temos a cruz em casa. Para que a gente olhe para ela e veja que coisas piores acontecem por aí. Se você for a um hospital do câncer, você vê coisas horrorosas. Você vê pessoas sem nariz, você vê pessoas sem boca, você vê pessoas com buraco no peito. Ao invés de ter os seios, você vê os buracos, muitas vezes ali cheio de bicho, muitas vezes ali fedido, que a gente é podre mesmo, né? É pessoas com câncer aqui, com câncer ali, morrendo aos poucos, olha para você pedindo socorro, diz eu não quero morrer, eu não quero ir embora, eu não quero deixar minha família, eu não quero, e o médico diz assim, eu não dou um mês, eu não dou 2 meses, né? E verdadeiramente a pessoa vai se definhando ali, morrendo com a mente, né? Toda sã, querendo viver e morrendo os órgãos aos poucos, o corpo aos poucos, vendo, secando, né? Que a primeira coisa que ele faz é secar a pessoa. Enfim, e a gente está sempre reclamando. E Jesus vem dizer, a quem eu vou comparar vocês? Eu não entendo vocês. Uma hora vocês querem sol, quando eu dou sol, vocês querem chuva. Quando eu quero chuva, vocês querem sol, né? Então, vocês precisam entender que existe o tempo para tudo. O tempo para o sol, o tempo para a chuva. Cada um com o seu estrago. O sol, a quintura, ele vai me trazer o quê? Calores, ele vai me trazer poeira, né? Ele vai me trazer falta d'água. Mas eu sei que é um tempo de verão, é um tempo de seca ali. Ok, Senhor, obrigado, né? Obrigado. O importante é que eu estou aqui, o importante é que eu estou com saúde. Eu preciso passar por isso aí. Pronto. E não blasfemar, como a gente faz. Existe um tempo da chuva. O que é que tu vai encontrar na chuva? Vai encontrar muita lama. Você se molha, você fica gripado. Muitas vezes, você tem goteira na casa inteira, né? É um tempo, é o inverno, um tempo chamado inverno que vai passar. Mas eu não tenho paciência, eu só reclamo. Nossa, que essa lama, quando tá chovendo, essa lama só mela a minha casa. Essa lama é isso, é aquilo, aquilo outro, né? E a gente só reclama. Se a gente reclamasse somente do sol e da chuva, era bom. A gente reclama de tudo. É de tudo. Você tá no emprego, você não gosta, você chuta o pau da barraca, não quer mais o emprego. Aí quando você está em outro emprego, você também não quer aquele. Eu preferi o outro, Senhor. O outro era ruim, sabe, Senhor? Mas, esse aqui tá pior. Jesus disse, minha filha, você quer que eu faça o quê com você mesmo, hein? Né? Então hoje a gente vai levar a gratidão para a nossa vida, em tudo que nos acontecer, sabendo que a gente está nessa terra, a gente está aqui justamente para passar por momentos difíceis e momentos maravilhosos. É um tempo de momentos difíceis e um tempo maravilhoso. Quem vai escolher, né? Quem vai escolher sou eu. Se eu quero viver sempre mais ou menos, sem ter tantas tribulações na minha vida, quem escolhe sou eu. É eu que escolho com a obediência a Deus. Então, quando eu me decido a ser obediente a Deus, muitas coisas Ele não vai permitir que me aconteça. Né? Muitas coisas. Por quê? Porque eu sou uma pessoa obediente. Eu estou deixando as práticas do mundo para obedecer a Ele. Então, a gente tem favores dele quando isso acontece, né? Então, o sofrimento, ele ameniza. Isso não quer dizer que a gente não vai ter sofrimento.
porque até os santos foram as pessoas que mais sofreram, foram os santos. Porque quando eles deram o sim a viver a vontade de Deus, aí é que as tribulações vinham, para ver se eles desistiam, para ver se eles eram fracos. Ou vocês pensam que ter o título de santo é uma maravilha? Para aquelas pessoas que têm o título de santo, sofreram o pão que o diabo amassou em cima da terra para não fazer errado, para não ir mais para o lugar de onde chegou, né? Um lugar de pecado, um lugar de desobediência. Então essas pessoas, elas sofreram. Então o título que elas têm de santo, né, faz jus a tudo que eles passaram aqui na terra, né? A gente não tem nem noção, porque a gente não é capaz de se santificar, porque a gente quer mais o mundo, né? A gente quer o mundo. Para começo a gente diz, eu não quero nem ser santo. Não quero ser santo porque eu não vou poder desfrutar das coisas do mundo, né? A gente quer as coisas do mundo. Amém? Então a gente hoje leva para a nossa vida a gratidão de agradecer a Deus por tudo. Tudo que acontecer. Agradecer. Ah, Senhor, tá ruim, né? Mas eu te agradeço. Te louvo e te ofereço tal tribulação. Te ofereço esse emprego, te ofereço esse desemprego, te ofereço essa fartura, te ofereço. Então, tudo oferecer a Deus e ser grato. Obrigada, Jesus. Só me ajuda a passar por essa fase, né? Tá sol, tá quente, tá seca. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque eu preciso me lembrar que no tempo da bonança, Ele vai me dar muitas frutas, né? A gente desfruta tanto das frutas, das verduras, né? Dos alimentos. Quem é que dá o sol, a chuva para que isso cresça, germine e nos dê o pão de cada dia? É o próprio Jesus Cristo que dá, né? Mas a gente só vê o lado ruim da coisa, né? A gente só vê aquela seca que acabou com os gados, aquela seca que acabou com as plantações todinha. Mas para trás, tu já lucrou tanto, né? Tu já lucrou tanto com as tuas plantações, muitas vezes com as tuas cabeças de gado, né? Então são fases que a vida da gente tem. Verão, um exemplo, verão, inverno, inverno, verão, primavera, né? E assim sucessivamente. Então hoje a gente leva para a nossa vida a gratidão. Vamos agradecer. Quando a gente estiver reclamando, porque a gente vai reclamar, lembrar. Isso aqui é uma fase, Senhor. Isso aqui é uma fase. Eu não vou reclamar. Eu desejei isso aqui, então eu estou numa situação em que eu escolhi. Então, muito obrigado por isso aqui. Não estou satisfeita, não, mas obrigado por isso aqui. Tudo agradecer, tudo ser grato, né? Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.